Tarde Band News de volta e nós convidamos você para acompanhar agora uma entrevista exclusiva com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. E para começar, eu já quero apresentar aqui, ou melhor, nem precisa de apresentações, mas nós convidamos o nosso colega, jornalista Felipe Vieira, para participar também desse bate-papo com a gente. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Tarde Band News. Prazer estar aqui. Prazer é meu. Então vamos lá. O Jean Paul Prats já está conectado aqui com a gente. Primeiramente, boa tarde, muito bem-vindo. Obrigada aí por ter aceito esse nosso convite aqui, já encerrando o ano de 2023. E não tem como começar de outra forma, a não ser fazendo aí um balanço desse ano, né? Afinal, 2023 já está indo e a gente quer saber qual o balanço que fica para a Petrobras nesse ano de 2023. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos e todas que nos assistem na Band News esse final de ano. Feliz ano novo para todos. Nós estamos muito felizes, de fato, de encerrar esse ano com um ano de, eu diria, de revitalização, de revigorar a empresa Petrobras. A Petrobras voltou, a Petrobras fica, como sempre foi, uma empresa brasileira, uma empresa presente em todo o território nacional, uma empresa que pratica preço de mercado brasileiro para o combustível, para o consumidor brasileiro, uma empresa que conquistou a autossuficiência e a capacidade grandiosa de refinar a maior parte dos seus produtos necessários para mover sua economia e também como matéria-prima para a petroquímica e para tantas outras utilidades que o petróleo ainda tem e terá durante muitas décadas à frente, e mais agora dando passos novos rumo à transição energética. Então, acho que o ano se fecha com um balanço muito positivo. A empresa valorizou mais de 110% em dólar e mais de 90% em reais. Por incrível que pareça, valorizou mais em dólar do que em real, ou seja, mais no mercado lá de fora do que no mercado nacional. Mas, de qualquer forma, tudo em torno de 100% a valorização da Petrobras do início da gestão para hoje. Então, nós estamos muito satisfeitos porque cumprimos o programa de governo que nos propusemos a fazer desde o início, sem absolutamente afetar a rentabilidade e a atratividade da empresa para os seus acionistas. A gente viu através dos números, as ações subiram 60%, a produção subiu 9% e tivemos redução do preço do combustível na bomba, na refinaria para a Petrobras, na bomba para nós consumidores. Essa política se sustenta em 2024, presidente? A gente pode acreditar que a gente vai ter uma situação ainda de aumento de produção, aumento do valor da ação da Petrobras e preços caindo? Felipe, essa é uma questão, não é só uma política de governo e nem é necessariamente uma política de preços. É uma estratégia comercial da empresa, que é uma empresa hegemônica, é uma empresa importante no mercado brasileiro, mas, como eu disse, são preços do mercado nacional. Quando o presidente Lula, lá atrás, na campanha, cunhou essa expressão, que eu acho genial, de abrasileirar os preços, o que ele quis dizer nada mais foi do que praticar preços do mercado nacional, do mercado brasileiro de petróleo, que é composto, inclusive, de produto importado, mas também, majoritariamente, de produto produzido no Brasil, refinado no Brasil e fruto de uma autossuficiência que foi conquistada ao longo de mais de 70 anos de atividade do petróleo no Brasil. Isso é um ativo que o país não pode abrir mão. Nós antes estávamos numa política de preço de governo onde se igualava ao preço de paridade de importação, ou seja, cada molécula, cada litro de combustível consumido no Brasil era precificado em dólar e em tempo real ao preço do mercado lá de fora, mais os fretes e outras despesas, como se colocasse aqui dentro todos 100% da produção, quando isso não é verdade. Então, nós misturamos agora, praticamos esse preço, que é a mescla de todos os componentes que existem no Brasil, não só produção doméstica, refino doméstico, produto importado, óleo que às vezes se troca ainda, óleo importado com óleo nacional de diferentes qualidades, e a capacidade e a eficiência do sistema de refino, congeminado também agora com refinarias privadas que também praticam os seus preços. Então, nós temos o nosso preço, os demais agentes têm o seu preço, como um mercado, como outro qualquer, só que o mercado brasileiro. Esta política sim se sustenta, ela se sustentará porque é um preço de mercado.
Não é um preço artificial, não é um preço fechado, inexpugnável, é um preço transparente e que todos conseguem entender. É um preço nacional, mas é um preço de uma empresa que está integrada e presente na maior parte das regiões do país. Vamos também sustentar a política de ter um balanço, um equilíbrio correto entre distribuição de dividendos e investimentos de grande porte, porque a empresa Petrobras se espera muito investimento novo, investimento em novas reservas de petróleo, mas principalmente agora investimentos na transição energética, para que ela possa continuar existindo e tendo sucesso e representando uma opção válida para os investidores e um bom respaldo para a economia brasileira durante as próximas 40, 50, 60, 100 décadas à frente. Nós queremos a Petrobras sempre como instrumento importante de mover a economia brasileira e também como opção de investimento segura. Certo. E um ponto interessante também para a gente conversar e entender como fica para 2024 é em relação ao preço do etanol, porque houve grandes diferenças regionais durante esse ano de 2023. Sendo ali o mais baixo em Mato Grosso, onde o litro custou por volta de 3,24 e o mais alto foi em Rondônia, que foi 5,5. A gente pode esperar por essas diferenças também para 2024? Olha, Regina, a Petrobras não tem, feliz ou infelizmente, para alguns ou para outros, a meu ver, infelizmente, talvez a gente considere voltar para essa cadeia produtiva, mas nós não estamos mais presentes no mercado do etanol. Então, é um mercado que nós acompanhamos, evidentemente, porque ele se mescla ao produto final da gasolina C, né? Então nós acompanhamos isso, mas a Petrobras, algumas gestões atrás, decidiu sair completamente da produção do etanol. E na distribuição, a BR Distribuidora, como muitos sabem, e a meu ver, infelizmente, também foi vendida, né? Então ela hoje não pertence mais à Petrobras. De maneira que nós acompanhamos como partícipes do processo da construção de um combustível automotivo importante, mas não temos essa participação a ponto de fazer diferença nesse mercado. Presidente, nessa questão dos preços, que vocês não têm que acompanhar mesmo o preço na bomba, vocês têm que fazer o preço da refinaria, mas por curiosidade, vocês acompanham. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reoneração não vai trazer problemas porque o preço da gasolina caiu, o preço do diesel ontem está anunciado, está chegando na refinaria mais barato também o diesel. Vocês acompanham essa questão da inflação? Porque sempre é um elemento importante o preço dos combustíveis, em especial o diesel. O Brasil trafega sobre rodas. Como é que funciona para o senhor, que não está diretamente ligado lá na ponta, mas situações como essa sempre comentam a Petrobras, sempre colocam a Petrobras no mapa delas? Felipe, nós inclusive recuperamos um hábito que a Petrobras tinha e parou de ter depois daquela política do PPI, onde a ideia era realmente confundir e que todo mundo achasse que a gente estava automaticamente vinculado à paridade da importação, não era nem a referência internacional, era bem pior, era a paridade da importação. Nós recuperamos um hábito saudável, que é quando nós anunciamos qualquer ajuste para cima ou para baixo dos combustíveis, na nota técnica que a Petrobras solta, a gente faz uma espécie de vaticínio, a gente diz, olha, mantidos todos os outros componentes do produto, o consumidor poderá esperar na bomba o impacto de tanto do que a gente está fazendo aqui, para cima ou para baixo. A gente ajustou para baixo 7 de 9 vezes quando houve ajuste no diesel, 5 de 7 vezes, ou seja, de 7 ajustes que foram feitos esse ano, 5 foram para baixo na gasolina. No GLP só teve 2 ajustes, a gente manteve praticamente estável. Portanto, as variações do botijão foram ajusantes da refinaria, foram 2 vezes apenas as 2 para baixo, e o QAV caiu do trimestre, do penúltimo trimestre de 22 para o penúltimo trimestre desse ano, que é quando a gente consegue verificar, 1/3 do preço, 33%, QAV, que é o combustível de avião. No diesel, acumuladamente, considerando variações para cima e para baixo, mais para baixo do que para cima, 22,5% foi a redução no diesel, 8,7%, quase 9% na gasolina, 24%, quase 25% no gás de cozinha e em torno de 20% ao longo do ano o QAV. Então, a gente teve realmente um panorama favorável também, claro, mas a gente trabalhou muito essa estabilidade.
a questão do PPI, ela provoca muita instabilidade num mercado que deveria ser estável, porque é autossuficiente em petróleo e tem a maior parte do seu parque de refino sob seu próprio controle, no seu próprio território. A PPI é uma política ruim, a paridade de importação, porque ela traz para o Brasil uma volatilidade, uma insegurança que ele não precisa ter como nação. Aliás, é por essa razão que a maior parte dos países corre atrás de produzir petróleo no seu próprio território. Se a PPI fosse boa para todo mundo praticaria paridade de importação como se não tivesse nenhuma produção doméstica. Então, esse racional foi utilizado para abrasileirar os preços, como disse o presidente Lula, já antes da campanha, onde ele resumia com essa frase justamente o fato de colocar-se os fatores nacionais junto com os fatores internacionais e compor um preço brasileiro para os combustíveis. Isso trouxe benefício para o país, trouxe previsibilidade para os fretes, trouxe menor inflação, trouxe muito mais tranquilidade para precificar qualquer outra coisa que é derivada de frete ou de transporte de pessoas. Então, é claro que é uma política muito positiva e a Petrobras tem muita satisfação e nenhum prejuízo ao praticar isso. Tanto que o próprio mercado responde com a valorização das suas ações em mais de 100% em dólar e em mais de 90% aí no valor em reais. Então, isso é um resultado de uma política que consegue equilibrar as duas coisas, um bom para o Brasil e um bom para o mercado. É possível fazer isso. Que mais de 90% do Ibovespa, a ação da Petrobras? O valor, dependendo do período que você pega, né, ele varia um pouquinho até o final do ano, a gente vai cravar o último dia e vai saber. Mas é aí, em torno de 90% de valorização em reais desde meados de janeiro para hoje. Pegar uma reta, né? Claro que houve variações no período, né? Não, perfeito. Mas é isso. E mais de 110% em dólar. Presidente, em cima disso, só essa questão da remuneração não deve pesar mesmo pelo cálculo de vocês? O senhor acompanha o assunto. A Haddad está dizendo o seguinte, olha, com tudo isso, volta a remuneração e não vai pesar na bomba lá no final. Qual é a habilidade que o governo tem que ter nessa hora? É justamente colocar essa remuneração, e isso foi adiado algumas vezes, você percebeu, para o momento certo, para o momento onde doa menos ao cidadão. Não há hipótese de não remunerar o combustível. Isso aí é ponto pacífico, todo mundo concorda que combustível fóssil, o sangue da economia, tudo isso precisa ser tributado. Afinal de contas, o próprio Pacto Federativo estabeleceu, por exemplo, que a receita dos estados, o ICMS combustível, é uma das principais fontes de receita dos estados. Isso é o hospital público estadual, isso é a escola pública estadual, isso é o serviço todo que os estados prestam aos cidadãos e cidadãs, né? O município também recebe, a União também recebe. Então, assim, não há sentido nenhum aquele rompante, né, demagógico, a meu ver, muito populista, de zerar os impostos dos combustíveis, chamá-los de indispensáveis, é um expediente simplista demais e que prejudicou terrivelmente os estados, né, em detrimento de um alívio fugaz, né, naquele momento de alta do ano passado. A remuneração esperada, principalmente PIS/COFINS agora na virada do ano, é um efeito de cerca de 30 centavos no diesel, né? Nós reduzimos em 8 de dezembro 27 centavos e agora em 27 de dezembro outros 30 centavos. Isso dá 57 centavos versus um impacto de 30 que seria esperado da remuneração. Então não há motivos, realmente, como o ministro Haddad já disse várias vezes, não há motivo para se esperar aumento na bomba, de jeito nenhum. Pelo contrário, existe espaço. Bom, vamos tentar restabelecer. Parece que o presidente está aqui com a gente. Não sei se a conexão, se ele consegue nos ouvir. Estou ouvindo. Certo. Então, presidente, para a gente continuar aqui o assunto, eu queria trazer contigo a questão do preço do gás natural. Porque o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, disse que a oferta de gás natural vai ser ampliada aí em 14 milhões com a conclusão da Rota 3. É de fato o que a gente pode esperar? A oferta de gás natural está toda programada para ser ampliada. Um dos objetivos grandes dessa gestão é ampliar a oferta de gás natural ao mercado.
A gente espera, claro, como política de governo, já assinalada tanto pelo Ministério de Indústria e Comércio, ministro Alckmin, vice-presidente da República, quanto também pelo ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, que esse gás sirva muito como base de reindustrialização do Brasil, a nova industrialização, antes ainda de se rodar a energia renovável completamente, mas já descarbonizando a cadeia industrial brasileira em grande escala, com gás natural. Nós temos várias origens de gás, a gente importa gás natural liquefeito, mas temos principalmente o gás da Bacia de Campos, gás do pré-sal, no litoral do Sudeste. Temos o gás da Bolívia, que ainda importamos cerca de 7 milhões, 8 milhões de metros cúbicos dia, menos do que o gás bom comporta, que comporta 30, então tem caído um pouco esse fornecimento boliviano, e há algumas fontes mais remotas que poderão ser conectadas no futuro próximo, como os próprios campos de gás da Argentina, que tem reservas bastante grandes lá, que são bastante desejadas, digamos, pelo mercado brasileiro. Mas isso é uma construção que demora também algum tempo e a gente vai programando as entradas de gás de maneira que o preço caia e que a quantidade aumente, a disponibilidade aumente. Presidente, a questão, o senhor já passou por ela, houve uma mudança, foram várias as mudanças da Petrobras, os planos de investimento da Petrobras. Governos Lula 1 e 2, a Petrobras queria se falava em uma empresa de energia, mais do que uma empresa de petróleo. O senhor já disse aqui, etanol está fora, outras questões, mas se pensa o que no longo prazo? Isso de voltar a ser uma grande empresa de energia. O Brasil é um país hoje com grandes investimentos em energia eólica offshore, com grandes investimentos a serem feitos em energia solar. A Petrobras vai expandir para essas outras questões? A Petrobras pode voltar em algum tempo a olhar biocombustíveis ou ela vai se concentrar em gás e petróleo? Não, Felipe, olha, a gente já anunciou isso à farta, já está no plano estratégico, um crescimento de 6% para 15% do nosso investimento para renováveis imediatamente. A energia offshore ainda não está sendo objeto de investimento no Brasil, porque falta um arcabouço legal sobre a dominialidade marítima. Basicamente, não é uma lei de energia que é necessária, mas é uma lei, inclusive, que deixei pronto lá no Senado, a lei que regula como se utilizar o mar territorial brasileiro, a plataforma continental, para geração de energia. Então, isso aí está sendo agora, está tramitando, né, no Congresso Nacional. A partir disso, há uma intenção da Petrobras, além de investir no onshore, que é em terra, né, eólica e solar, inicialmente, ir para o mar, já que a empresa é uma empresa reconhecida mundialmente como The Offshore Company, né, a companhia reconhecida como operadora de excelência no mar, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, já operou no Golfo do México, americano, já operou em toda a África, né? Tem muitos sucessos e prêmios em operações de petróleo, obviamente, mas que o ambiente é muito parecido. Na área do refino, há um paralelo que nós estamos trabalhando muito, que é uma patente exclusiva da Petrobras, que é colocar óleo vegetal nas refinarias, como se fosse parte do óleo cru que a gente utiliza. Isso chama-se coprocessamento. E isso também é um investimento pesado que nós estamos fazendo, quando do outro lado sai justamente diesel, gasolina, combustível de aviação, só que parte com óleo vegetal, parte com óleo combustível, com óleo normal da nossa produção de petróleo nos nossos campos. Isso tende a migrar para biorrefinarias no futuro, bioplásticos e outras atividades com componentes mais biológicos do que fósseis. Então, nós estamos entrando nisso de cabeça, né? Realmente muito forte esse investimento. Nós anunciamos isso várias vezes ao longo do ano e principalmente lá na COP28 também nos somamos a um pacto internacional que reúne 50 empresas de petróleo em transição. Eu diria que as empresas de petróleo agora têm esse novo nome, né? Empresas de petróleo em transição. São as empresas que são de petróleo, mas que estão utilizando suas receitas, seus resultados, para fazer a transição energética enquanto é tempo, para não fenecerem ali na frente, sem mais o que fazer, na hora que o mundo não usar mais tanto petróleo quanto usa hoje. Então, nós estamos lá nesse pacto, 50 empresas se juntaram, as maiores empresas do mundo, e nós fomos a terceira a se juntar a esse grupo. Lá atrás, em maio, eu já tinha dito, ok,
A Petrobras foi a terceira da lista, hoje são 50. Então, nós estamos muito empenhados em entrar tanto em geração de energia no mar e em terra, a partir de fontes renováveis, quanto na produção de biocombustíveis e bioquímica, né, a partir da origem da petroquímica, da gás química, mas convertendo para elementos renováveis. Certo, presidente. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas de forma muito rápida, antes de encerrar, eu queria destacar rapidamente aqui o concurso que, né, abriu vagas agora esta semana. São mais de 916 vagas para todo o Brasil, não é isso? E não precisa ter aí experiência prévia na área. Nós estamos recuperando as coisas que a Petrobras fizeram importantes para o Brasil e para ela mesma, como, por exemplo, repor o nosso time técnico próprio. Nós vemos vários períodos aí recentes, com a força de trabalho da Petrobras sendo gradualmente substituída por terceirizados. Nada com terceirizados fazem parte da nossa força de trabalho, mas é sempre muito bom você formar pessoas novos dentro da sua própria casa e dispor dessas pessoas como seus empregados diretos, né? E gerentes, gestores, fazer carreira dentro de uma empresa como a Petrobras. Isso nós estamos voltando a fazer através do início desse primeiro concurso. Vemos também o recall de alguns cadastros de reserva que já havia. Então, nós estamos renovando a força de trabalho com parcimônia, com tranquilidade, dentro do que é necessário, dentro do que pode se chamar de insubstituível para uma empresa de petróleo em transição, já incorporando as novas funções, inclusive em relação à energia renovável também. E na responsabilidade social também voltamos com toda a força. Nós fizemos esse ano o maior edital da história da Petrobras em responsabilidade social, que é justamente a interação com as comunidades onde nós trabalhamos e outras até mais distantes, né? Interação com a parte social da empresa, com benefícios sociais que a empresa pode trazer para o seu entorno. E, por fim, voltamos ao patrocínio cultural, que é muito importante. A Petrobras Cultural voltou a ser um dos principais patrocinadores da cultura brasileira, uma coisa que a gente se sentia, tinha saudade de ver a Petrobras ali, inclusive através das leis de incentivo, que são muito importantes, não são dinheiro do Estado, nem é dinheiro da Petrobras diretamente, é dinheiro que seria recolhido na forma de impostos, que é trazido para o mundo da cultura, o mundo dos esportes e outras atividades importantes. Vamos patrocinar um time olímpico espetacular agora, que é o time Petrobras. Então, nesse sentido que a gente tem dito que a Petrobras voltou, e ela voltou para ficar, sendo a maior empresa brasileira, uma empresa com toda a consciência e com toda a responsabilidade que ela carrega nos seus 70 anos de história. Como a gente teve duas quedas, eu vou pedir aqui que o senhor compreenda que a gente prorrogue um pouquinho só. A questão, presidente, da exploração do petróleo no Amazonas está resolvida dentro do governo que vem aí em 2024? No nosso processo, Felipe, está resolvido no sentido que nós estamos pedindo licença, e esse processo de licenciamento a gente encara exatamente dessa forma. Pedir licenciamento ambiental é pedir licença à sociedade para desempenhar uma determinada atividade que tem impacto ambiental. E nós estamos aguardando, com todo o respeito que se deve ter às autoridades ambientais, à ministra Marina Silva à frente desse time, ao IBAMA, que também vem sendo muito bem conduzido pelo Rodrigo Agostinho, estamos pedindo a eles licença para operar lá, explicando todos os quesitos que são necessários tecnicamente e eles fazendo também as suas exigências como representantes da sociedade. Vamos ver se até meados desse ano temos essa licença para furar, para ver se tem petróleo. E a partir da verificação se há petróleo naquela bacia, aí sim nós teremos outro processo de licenciamento que envolve todas as instalações de produção e escoamento, produção de óleo ou de gás que porventura for descoberta lá. Enquanto isso, estamos fazendo perfurações na margem equatorial já, no litoral do Ceará e Rio Grande do Norte, e adquirimos, vocês viram, no último leilão da ANP, áreas novas na frente do Rio Grande do Sul, a bacia de Pelotas, que passa a ser também agora inaugurada uma nova fronteira também para a reposição de reservas brasileiras. Isso é incongruente com a atividade de conversão para a transição energética? Não, porque nós somos originalmente uma empresa de petróleo e precisamos ainda caminhar por mais um pouquinho nessa trilha para evitar que o país tenha que importar petróleo daqui a 30 anos. O petróleo não vai deixar de ser utilizado em 10 ou 20 anos, ele vai ainda estar entre nós por bons 50, 60 anos. Então, para evitar que a gente tenha que importar e se torne dependente de novo do mercado internacional quanto a uma coisa importante ainda, nós temos que repor reservas sim.
certo, então. Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelo seu tempo e até uma próxima.